Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez veremos como fazer frases no futuro em inglês. E, bom, quem é que lembra daquela música do Queen? We will rock you. Pois é, a maioria o will é uma das formas mais comuns de fazer frases no futuro em inglês. Lembrando que não é will, é will. Não é we will rock you, é we will rock you, tá? O som é bem mais aberto, não é will, é will. A estrutura das frases afirmativas usando will é essa daqui. Você tem um sujeito, will, verbo, complemento. Então, I will work tomorrow. Eu will work, trabalharei, tomorrow, amanhã. We will invite Julia. Nós will invite, convidaremos a Júlia. I will call Daniel tonight. I will call Daniel tonight. Eu ligarei pro Daniel hoje à noite. They will be there soon. Eles estarão lá logo. E tem a forma contraída, tá? Que é essa daqui que vocês estão vendo, com o tracinho e os dois L's. Esse tracinho e dois L's é a contração de will, ok? Normalmente um americano não vai falar I will call Daniel tonight. I will call Daniel tonight. Ele vai falar I'll call Daniel tonight. Ele vai falar um pouquinho mais rápido. Daí que vem essa contração. E perguntas. Você provavelmente já sabe que para fazer perguntas em inglês sempre rola uma inversão, né? Então, ó, eis aqui a inversão. O will vem na frente do sujeito, olha só. A estrutura é o will, sujeito, verbo, complemento. Will you go to the party? Você vai à festa? Will he stay here? Ele ficará aqui? Will they agree with the terms? Eles concordarão com os termos. Will she call me? Ela me ligará? E para fazer frases negativas, você coloca o not junto com will. I will not go to the party. Eu não irei à festa. I will not accept the offer. We will not accept the offer. Nós não aceitaremos a oferta. I will not call Daniel tonight. Eu não ligarei para o Daniel hoje à noite. They will not be here soon. Eles não estarão aqui logo. E tem uma contração também. Will mais not fica won't. I won't go to the party. We won't accept the offer. É a mesma coisa que falar I will not go to the party ou we will not accept the offer. E o going to, se você já deu uma pesquisada antes a respeito de frases no futuro em inglês, você provavelmente já se deparou com going to. A estrutura do going to é essa daqui. Se você ainda não entendeu bem o verbo to be e não sabe mexer direito com ele, eu recomendo que você volte para as aulas do Simple Present, do presente simples, dê uma olhada no verbo to be e daí volte aqui, tá? Porque a gente vai usar o verbo to be bastante, ok? A estrutura é essa. Você tem o sujeito mais o to be, o going to, o verbo e o complemento. Então, I'm going to travel next week. Eu vou ensinar um macete para vocês aqui a respeito do going to, que pouca gente ensina, mas é muito simples. Existem estruturas verbais na língua inglesa que a gente não usa na língua portuguesa. Por exemplo, eu tô indo viajar semana que vem. Normalmente a gente não fala assim. A gente fala eu vou viajar semana que vem. Mas em inglês eles falam isso. Eu tô indo viajar semana que vem. É uma forma de dizer eu viajarei semana que vem. Eu vou viajar semana que vem. Ok? Eu tô indo trabalhar amanhã. Quer dizer, eu trabalharei amanhã. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. I'm going to travel next week. O que eu falei aqui ao pé da letra? Eu tô going to travel. Indo viajar. Next week, semana que vem. Ou seja, eu viajarei semana que vem. We are going to fight for freedom. O que eu falei aqui ao pé da letra? Nós estamos indo lutar por liberdade. Ou nós lutaremos por liberdade. I'm going to accept the offer. I'm going to accept the offer. Eu estou going to accept, indo aceitar a oferta, ou seja, eu aceitarei a oferta. General Motors is going to hire more people. General Motors contratará mais pessoas, ou General Motors está indo contratar mais pessoas, né, ao pé da letra. Para fazer perguntas,
Aí, novamente, né, preciso que você já conheça o verbo to be. Você vai colocar, é o mesmo esquema, né? No simple present, para fazer perguntas, você faz em versãozinha. Você coloca o verbo to be na frente do sujeito. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Então, are you going to see your friends tonight? Are you going to see your friends tonight? Você está indo ver seus amigos hoje à noite ou você vai ver seus amigos hoje à noite? Is she going to stay here? Ela vai ficar aqui ou ela está indo ficar aqui? Are they going to agree with the terms? Are they going to agree with the terms? Eles concordarão com os termos? Is William Bonner going to retire in 2020? William Bonner vai se aposentar em 2022? Então, a estrutura das perguntas aqui com going to é essa. Você tem o to be mais sujeito, going to, verbo e complemento. Frases negativas. Para fazer frases negativas, novamente, você usa o seu conhecimento do verbo to be, tá? I'm not going to give up. Ó, você tem o sujeito, mais o to be, mais o not. I'm not going to give up. Eu não tô indo desistir ou eu não desistirei. We aren't going to obey the government. A gente não está indo obedecer o governo ou nós não obedeceremos o governo. I'm not going to be there. Eu não estarei lá. Kate and Will are not going to fly to Brazil this month. Kate e Will não estão indo voar para o Brasil esse mês, ou seja, eles não voarão para o Brasil esse mês. Estrutura, né? Essa daqui, o sujeito, mais to be, mais not. Going to, verbo, complemento. E o ing. A gente também consegue usar o ing para fazer frases no futuro. Mas como que é isso? Se eu falo para você, eu tô trabalhando amanhã, eu quero dizer que eu trabalharei amanhã. Novamente, entra naquela coisa que eu falei. Existem estruturas verbais que eles usam em inglês que a gente não usa em português. Se eu falo, eu tô trabalhando, dependendo do contexto, né, você vai entender que eu tô trabalhando agora. Se eu falo, eu tô trabalhando amanhã, eu quero dizer que eu vou trabalhar amanhã. Se eu falo pra você, eu tô mudando de cidade, não necessariamente quer dizer que eu tô mudando de cidade agora. Quer dizer que eu vou me mudar de cidade. Dá uma olhada aqui nos exemplos, né? I'm traveling to England tomorrow. Eu tô viajando pra Inglaterra amanhã. Quer dizer, eu viajarei pra Inglaterra amanhã. We are having a math test next week. A gente está tendo um teste de matemática semana que vem. We're having a math test next week. I'm going to a birthday party this weekend. Eu tô indo para uma festa de aniversário nesse fim de semana. Sarah is moving to another country. Sarah está se mudando para outro país. Então, você tem o sujeito mais o verbo to be, o verbo com ing e o complemento. Para fazer frases negativas, você usa você coloca o not aqui junto com o verbo to be, né? Então, I am, I'm not. He is, he isn't, etc. Novamente, tiver alguma dúvida nessa área, resolve isso, ok? Volta para o simple present e daí vem para cá. I'm not accepting the offer. Eu não tô aceitando a oferta. Ou seja, eu não aceitarei a oferta. We're not going anywhere. Nós não estamos indo a lugar nenhum, ou seja, nós não iremos a lugar nenhum. I'm not getting the job. Eu não estou conseguindo um emprego, ou seja, eu não conseguirei um emprego. Sarah isn't taking the bus. A Sarah não está pegando o ônibus, ou seja, ela não pegará o ônibus. E perguntas, daí você faz a inversãozinha, né? Você coloca o to be na frente do sujeito, daí você coloca o verbo com ing e o complemento. Are we taking the bus? A gente tá pegando o ônibus, ou seja, a gente vai pegar o ônibus. Is she flying home tomorrow? Ela tá voando para casa amanhã, ou seja, ela voará para casa amanhã de avião. Are they buying a new car? Are they buying a new car? Eu traduzo isso como, eles comprarão um carro novo? Mas o que eu falei para da letra? Eles estão comprando um carro novo? Am I getting an answer soon? Eu tô conseguindo uma resposta logo? E olha só que interessante, a gente consegue usar até o presente simples para fazer, para montar frases no futuro em inglês. Dá uma olhada aqui, ó.
The bus leaves at 7:30. O ônibus sai às 7:30. Pode parecer estranho a ideia de você usar frases no presente para falar do futuro, mas esse tipo de estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui em inglês, a gente usa em português também. Por exemplo, que horas que o ônibus sai? O ônibus sai às 7. O ônibus vai sair às 7 amanhã, né? Que horas que o avião vai decolar? O avião decola às 8:30. Percebeu? Quando você tem coisas com horário muito marcadinho, tipo o horário do ônibus sair, do avião decolar, da aula começar, você pode usar o presente, né? Que horas que você vai para a escola? Amanhã. A aula começa às 7. A aula começará às 7, mas tem horário, é regular. Né? Dá uma olhada nesses exemplos aqui. The bus leaves at 7:30. O ônibus sai às 7:30. School starts tomorrow. Escola começa amanhã. The plane leaves at 3:15. O avião decola. O avião sai às 3:15. The mall opens tomorrow morning. O shopping abre tomorrow morning, amanhã de manhã. Frases negativas, né? The bus doesn't leave at 7:30. O ônibus não sai às 7:30. The class doesn't start at 8. A aula não começa às 8. The bus doesn't leave at 7:30. O ônibus não sai às 7:30. The ceremony doesn't start at 4:30. A cerimônia não começa às 4:30. E perguntas. What time does the bus leave? Que horas que o ônibus sai? Does the mall open tomorrow? O shopping abre amanhã? Olha só como eu falei em português mesmo. O shopping abre amanhã. Né? Ao invés de falar o shopping abrirá amanhã. Poderia falar também, né? Mas também serve o shopping abre amanhã. Does the mall open tomorrow? Does the ceremony start at 5? Does the ceremony start at 5? A cerimônia começa às 5. What time does the plane leave? Que horas que o avião decola? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Basicamente, aqui está um resumão de tudo a respeito de frases no futuro, a respeito do Simple Future. E uma observaçãozinha. O will, que a gente viu no começo, ele normalmente é usado para falar de coisas que não requerem tanto planejamento, ok? E o going to, normalmente, ele é usado para falar de coisas que requerem um pouco mais de planejamento. Porque se eu falo, por exemplo, eu tô indo viajar semana que vem, é porque eu já talvez fiz as malas, eu reservei hotel, eu comprei passagem. Então, esse tipo de estrutura, eu tô indo viajar semana que vem, ou eu tô visitando meus pais amanhã, tá mais relacionado a um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de certeza, tá? O will, normalmente ele é usado quando você não tem tanta certeza assim. É uma coisa mais improvisada, uma coisa que requer menos planejamento para ser feita, né? Tipo, I'll stay home tonight, eu vou ficar em casa hoje à noite. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Make Easy para não perder nenhuma dica e nenhuma explicação. E até a próxima!